Começar então. Começando a coletiva de imprensa na manhã desse sábado com o técnico Kleber Gaúcho. Kleber, na primeira pergunta eu queria que você comentasse o seguinte: é um jogo muito importante para o 15 em relação ao que ele vale na competição e ao mesmo tempo um jogo muito difícil em se tratando do adversário que a gente vai encontrar do outro lado, que é o Desportivo. A gente já sabe como eles jogam, sabe a campanha deles. Então eu queria que você contasse como que foi a semana do 15 se preparando para essa partida e o que você passou para os atletas sobre a importância do jogo de amanhã. No contexto geral, um jogo decisivo, né? Onde que nós entendemos, sabemos e já trabalhamos isso durante toda essa semana em relação à nossa situação na competição, onde nós estamos a uma vitória de selar matematicamente a nossa classificação à próxima fase. Nesse contexto, se torna muito importante essa partida, também muito em virtude do adversário que nós vamos enfrentar, né? No caso, a melhor equipe do nosso grupo, do grupo 2, a única equipe do nosso grupo que está invicta ainda, o melhor ataque da competição no geral. Então entendemos as dificuldades que teremos pela frente, trabalhamos em cima disso para tentar neutralizar da melhor maneira possível as ações do adversário. Diante disso também elaboramos algumas estratégias para que a gente possa surpreendê-los, né? Lá nos seus domínios e consequentemente tentar obter essa classificação já nessa próxima rodada, o que nos daria uma condição favorável para jogar o último jogo dentro de casa já classificado. Passando agora para as perguntas da imprensa. Kleber, bom dia. 2 jogadores titulares não jogam, mas por causa do Vitor Braga e o Michael Aquino, e você mesmo falou na semana passada que é importante o rodízio dos jogadores, né? Por isso que tem que ter elenco. Você colocou 2 jogadores, principalmente um da base, né? O Serginho, que entrou muito bem, e o Arthur, que fez um golaço lá em Rio Claro. É a oportunidade que esses garotos podem ter agora com essa ausência desses 2 principais titulares? Na realidade a gente vem utilizando já é constante, né? Estarmos utilizando o máximo de atletas possível, até para dar oportunidade desses atletas poderem atuar com a camiseta do 15. Nós já falamos em outras oportunidades que muito dos meninos, no caso dos meninos, né, são atletas que estão em formação ainda, né, numa transição para o profissional, e pode acontecer deles nem estarem prontos nesse momento, mas eles vão adquirindo uma casca, uma maturidade para situações futuras dentro do clube ou na sua carreira profissional fora dele, e isso é importante. A gente entende assim, é um processo normal, gradual, contínuo e em algumas vezes até lento, né? E a gente tem que ter a paciência necessária para saber conduzir esse processo. Logicamente que a gente sempre entende que o elenco, quanto mais qualificado ele for, melhor, né? Não adianta nós termos números e não termos qualidade, né? E aqui a gente consegue ter essa situação, né? Um grupo qualitativo no qual a gente vem colocando os atletas vêm dando uma resposta boa nesse sentido, a gente espera que continue assim. Por isso que a gente não fica se lamentando aqui se A ou B ou C está fora do jogo, não. A gente procura enaltecer muito mais os atletas que vão ocupar aquela vaga para que eles possam ter tranquilidade e fazer uma boa partida. 2 vitórias seguidas, uma tranquilidade tremenda, né? Porque tira aquele alívio, né? Você vê pela felicidade dos garotos na vitória lá em Rio Claro no último final de semana. É um grande momento vivido pelo 15 nessa Copa Paulista, já que o 15 perdeu apenas uma, foi exatamente para o Desportivo Brasil, naquele jogo maluco de 4-3 aqui, né? É o grande momento do 15, cresceu na hora certa no campeonato? Acredito que sim. Foi uma situação muito boa, né, dessas 2 semanas. O ambiente fica mais leve, os atletas ficam com mais confiança, né, para desenvolver esse futebol. Logicamente que também a gente liga um sinal de alerta em relação até a isso, conter essa euforia, né, até mesmo porque diante disso nos possibilitou a gente brigar por essa segunda colocação do grupo, consequentemente a classificação, mas ao mesmo tempo nós entendemos e sabemos que não estamos classificados ainda.
Nós necessitamos de mais um resultado positivo, né, para que a gente cele de vez essa nossa classificação. Então, a alegria, o ambiente é bom, né, os atletas estão num momento bom, mas ao mesmo tempo a gente coloca todos esses itens aí e procura equilibrar numa balança, né, em relação àquilo que nós vamos enfrentar agora daqui para frente. Para a gente, né, nós termos os pés no chão, sabendo que a gente não alcançou nada ainda, estamos numa crescente em relação à evolução, mas isso ainda não nos dá a oportunidade de relaxar, muito pelo contrário. Necessitamos cada vez mais termos entusiasmo, termos dedicação, comprometimento com aquilo que vem sendo feito para que a gente consiga obter essa classificação. A rodada começou ontem com a vitória do Lemense em cima do São Bento. Com aquela vitória, o 15 não pode ser mais ultrapassado no terceiro lugar do grupo. E o 15 entra em campo amanhã já sabendo o resultado de hoje de Primavera e Rio Claro. Vamos conversar com o grupo, vamos conversar com os jogadores depois do jogo de amanhã. Na realidade, nós já colocamos todas essas situações no início da semana com os atletas, né? O que poderia ou não acontecer. Nós também estamos monitorando a situação dos dois melhores terceiros colocados, né? Nós temos uma situação do Sertãozinho que venceu a rodada passada o Botafogo de Ribeirão fora de casa, né? em Ribeirão Preto, e isso colocou o Sertãozinho na briga por uma dessas duas vagas na terceira colocação. O Sertãozinho também joga hoje contra o Noroeste, né? Lá em Sertãozinho, e é a última partida do Sertãozinho, porque lá tem uma equipe a menos na chave, mas se eles obtiverem uma vitória hoje, eles ultrapassam os 50%, né, de aproveitamento, e com esses 50% de aproveitamento, eles já começam a entrar realmente nessa briga por essas duas melhores terceiras colocações. Eu estou falando isso numa hipótese da gente, muitos podem pensar, as equipes do grupo 2 não alcançam mais o 15 não perde a terceira colocação. Ok, isso aí é fato. Porém, a gente não pode olhar só a pontuação dos grupos, que tem um grupo com uma equipe a menos. E então essas vagas das terceiras colocações, essas duas vagas, elas serão por percentual. E a gente tem que ficar atento em relação a isso. Pode acontecer? Pode. De até nós entrarmos em campo no domingo já classificados. Pode acontecer, vai depender do que ocorreu hoje na rodada. Muitas circunstâncias, não ao jogo do Primavera, mas em relação ao jogo do Sertãozinho, né? Lá com a equipe do Noroeste. Mas isso é coisa para depois, a gente está atento nas nossas condições aqui para que a gente possa fazer um bom jogo e resolver por nós mesmos em relação, né, a uma vitória, a selar a nossa classificação. O que vir a agregar depois para ajudar será muito bem-vindo, mas nós estamos confiantes que nós vamos resolver por nós mesmos aqui dentro de campo, que nem a gente tem feito aí durante a competição. Kleber, para finalizar, uma pergunta do Tarantini da Rádio Difusora. Com o segundo melhor ataque da competição, com 14 gols, frente ao Desportivo, e não terá Vitor Braga e Maicon Aquino, como já falado aqui ao longo da entrevista. Muda a estratégia por conta disso? A gente até enalteceu aqui a situação do DB, que é o melhor ataque da competição, né? E isso nós falamos para os nossos atletas também, mas nós somos o segundo melhor ataque da competição. Então isso é bom para nós também, tenho certeza que o próprio DB trabalha com esses números e deve ter os cuidados deles lá, logicamente. Então, diante disso, por aquilo que nós estamos fazendo, logicamente que muda um pouco de característica de atleta em relação a quem vai substituir, né? Mas nós não mudamos a nossa maneira de jogar, até colocamos algumas possíveis variações nos treinamentos das semanas para que a gente possa testá-los e ver se é aprovado em relação aos atletas, se eles conseguem fazer, e isso a gente determinou bem. Os atletas estão preparados para esse jogo. Logicamente que aqui eu não posso falar o que a gente vai fazer, né? Mas foi tudo bem alinhado aí durante a semana, e a gente espera fechar com esse treinamento de hoje ainda pela manhã, para que a gente consiga sair daqui em direção a Porto Feliz amanhã com a nossa estratégia bem definida.